glória a Deus. Ainda de pé, eu quero pedir para a irmã colocar ali Gênesis capítulo 6, versículo 3. Eu vou pregar pouquinho hoje, porque o meu tempo já está terminado. Só vou dar um recado de Deus para a igreja. Gênesis 6, 3. Está assim, está escrito assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus abençoa, só esse versículo, poder sentar. Pai Santo, esta palavra é do Senhor e eu peço que o Senhor faça com que cada um possa compreender para a honra e glória do teu santo nome. Irmãos, quando eu vejo esse texto, eu faço algumas comparações. Quando o Senhor disse isso aí, é porque o homem estava totalmente desviado e não estava mais crendo em Deus. Deus estava pelejando com o homem de toda maneira. E Deus deu mais 120 anos para o homem. Primeiro, a Bíblia diz que olhando Deus dos céus para a terra, não viu ninguém que fizesse o bem. Mas encontrou um homem, encontrou Noé. E quando ele encontrou Noé, viu que Noé era temente e justo, querendo salvar Noé, ele falou para Noé, Noé, você vai construir uma arca. E ele deu esse tempo para Noé construir a arca. Ele sabia que Noé ia gastar 120 anos para construir uma arca. E Noé construiu aquela arca, gastou muito tempo, porque naquela época não tinha ferramenta adequada, naquela época não tinha serra elétrica, não tinha motosserra, não tinha maquita, não tinha enxó, né? E possivelmente as ferramentas que tinham eram muito grosseiras, muito caipira. Mas com a graça de Deus, com a direção de Deus, ele conseguiu construir a arca. E Deus providenciou para que entrasse um casal de cada espécie, algumas espécies até foram mais de um casal. Teve espécies que foram 5 casais, os animais imundos dos animais limpos, tinham diferença, mas o fato é que entraram na arca. E entraram na arca tudo quanto é tipo de bicho que não poderia viver na água. Tudo quanto é tipo de bicho que não poderia viver na água, entrou na arca. Noé pregou o evangelho, pregou a palavra de Deus. Naquela época não era o evangelho, ele pregou a palavra de Deus e as pessoas não acreditavam. Ele falava que o mundo ia acabar e fez aquela arca que mais parecia um prédio, um sobrado, uma coisa estrondosa para a época. Mas ele construiu a arca, juntamente com a sua família. Eu acredito que talvez alguns da família pudessem ter até problema com Noé. Depois que ele saiu da arca, algum dos filhos dele teve problema com ele, porque observou ele nu, ou pode até ter feito mais do que isto, segundo alguns estudiosos. Mas eu acredito que ele teve problemas de família, como qualquer um de nós temos. Alguém mais desanimado, já viu que tem hora que você levanta de manhã, coa café, arruma a casa e lava a roupa, passa a roupa, lava a vasilha, e o povo vai e almoça, onde almoça larga os pratos e ninguém ajuda. Já viu daquele jeito?
Tem filho que não importa se você vai lavar ou se você não vai lavar. E eu penso que na família de Noé era a mesma coisa. E tinha muito bicho ali dentro daquela arca. E não tinha saneamento básico. O que é saneamento básico? Hoje você vai no banheiro, quase todo mundo tem um banheiro, dificilmente vai encontrar alguém que tem um botequinho daquele lá no fundo do quintal, né? Já mudaram muito. Então muitos têm um banheiro, é só ir lá puxar, apertar um botãozinho, dá descarga, né? Ou puxa o cordãozinho, dá descarga. Naquela época não tinha isso, não. Noé não tinha isso. Inclusive a Bíblia diz que o Senhor lacrou a porta por fora. E eu acredito que aquela madeira não era tão plana, a ponto das madeiras ficarem justinhas uma com a outra para não entrar água. Se bem que a madeira, depois que molha, ela incha e aperta uma na outra. Mas o Senhor mandou colocar betume, ele fez a arca de acordo com a orientação de Deus. E tem muita gente que pensa que foram só 40 dias e 40 noites que Noé ficou com sua família dentro da arca. Não foi, não. Eles entraram para dentro da arca e ficou uma semana lá dentro da arca, escutando o povo do lado de fora criticando eles. Aqueles que não acreditaram no poder de Deus. Gente que poderia ajudar, porque naquela época Noé tinha parente. Já tinha parente, Noé era filho de alguém, irmão de alguém, sobrinho de alguém, primo de alguém. Do mesmo jeito a esposa, eles tinham parentes. Mas ninguém ajudou, ninguém colaborou e ninguém quis entrar para dentro da arca porque achava aquilo uma loucura. Mas eles ficaram ali dentro daquela arca. Não foi só uma semana, porque uma semana foi sem chover. Depois choveu 40 dias e 40 noites. Então eles não ficaram só esses 40 dias, mas aqueles 7 que ficou sem chover, não. Eles ficaram 1 ano e 17 dias dentro da arca. Vocês podem ler a Bíblia e fazer a conta, é fácil. É só ser curioso que você dá conta de fazer as contas. Que a Bíblia dá as datas certinhas, ele entrou tal dia do ano de tal mês e saiu tal dia de tal ano de tal mês. Então eles ficaram 1 ano e 17 dias dentro da arca. E lá dentro da arca tinha leão, elefante, zebra, macaco, cavalo, cabrito. Tinha tudo quanto é tipo de bicho dentro da arca. E aquela bicharada, mesmo que tivesse invernando, tinham que comer pelo menos um pouco, embora Deus deu a graça que eles ficassem invernando durante aquele tempo. Mas se invernaram só 40 dias e 40 noites que estava chovendo. Mas e o outro tempo que a arca estava pairando por cima das águas, eu imagino que era só aquelas 8 pessoas para cuidar da arca, e eu não sei, irmão Maurício, se eles pegavam cocô de cabrito, de elefante, de vaca, de cavalo, e pegavam aquele cocô, e eu não sei que tipo de balde, não tinha esses balde hoje, irmão, que é balde de plástico, que não vaza. Talvez aquelas vasilhas fossem de madeira e eles tinham que carregar aquilo nas costas e talvez jogar lá naquela janelinha que muita gente faz o retrato que a gente nem sabe se é daquele jeito. Mas o fato é que a porta não abria, ela foi fechada por fora. E eu imagino comigo que aquela arca era um problema sério. Eu imagino que era difícil ficar dentro da arca.
eu imagino que a arca fedia, porque não tinha descarga. Eu acredito que a própria família de Noé precisava arrumar um balde ali, irmão. Depois, com o tempo, até deram o nome para aquele balde, chamando de pinico, né? Mas eu penso que até eles tinham que fazer as suas necessidades ali, não tinha jeito de fazer fora. Mas acontece o seguinte, eles não podiam largar a arca, porque se eles largassem a arca, lá de fora tinha uma carniça humana, o povo estava tudo morrendo lá de fora. E quando passou os 40 dias e os 40 noites de chuva, não tinha ninguém vivo mais, só tinha gente defunto boiando por cima daquelas águas. E eu não sei, pastor, talvez o senhor tenha tido uma experiência, o pastor Inácio, quem é militar, ou bombeiro, que a carniça humana é a pior carniça que existe. A pior carniça que existe é a carniça humana. Nós temos aqui gente formando para medicina, mas eu sei que lá, aqueles corpos que eles trabalham, estudam, são todos preparados, e assim mesmo, precisa de ter estômago para fazer aquilo. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, a Bíblia diz assim, que vai ser como nos dias de Noé. Uns vão estar casando, outros dando em casamento, e de repente não vai perceber que o Filho do Homem está voltando. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos para uma outra coisa. Não é para isto. Jesus está voltando, é bem verdade isso. Os sinais já estão aí. Eu acredito que a pandemia é um grande sinal. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos na igreja, e a igreja é igualzinho à arca de Noé. Acontece coisas dentro da igreja que, se você for prestar atenção, é mal cheirosa. Acontece coisas dentro da igreja que é um irmão falando do outro, mal cheirosa. Acontece que tem pastores que são mau caráter, maus elementos, e são culpados de muitas almas irem para o inferno, porque não tem caráter, não tem princípio, não tem moral. Mas eu quero dizer para os irmãos, não abandone a arca, mesmo que a arca esteja fedendo. Sabe por quê? Porque lá de fora a carniça humana, lá todos vamos perecer. Nós precisamos continuar aqui, e a Bíblia nunca falou que é fácil. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, então encontrareis descanso para as vossas almas. Olha, nós temos que tomar o jugo de Jesus. Tem fardo, tem jugo, tem ajustamento. É só subida, o caminho é estreito. Quem foi que disse que é fácil? O próprio Jesus falou: olha, se fizeram isso com um madeiro verde, quanto mais com o seco. Ele falou: se fizerem isso comigo, se mataram a mim, quanto mais vocês. Quer dizer, se conseguiram me queimar, quanto mais vocês que são secos. Mas ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos manter a fidelidade, ainda que tenha coisa que não nos agrada, ainda que tenha coisas difíceis, mas a igreja é a noiva do Cordeiro de Deus, e ele ama tanto a igreja, que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas ele está pelejando para retocar a maquiagem da igreja. Mas eu quero dizer que, se você quiser sempre retocar a sua maquiagem, o seu caráter espiritual,
a sua moral espiritual, Ele está pronto para purificar e colocar você como uma igreja bela. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E Ele tem uma festa no céu preparada, que são as bodas do Cordeiro. E eu quero estar lá quando coroar Jesus. Você é a noiva de Cristo, você é a igreja. E tudo está preparado para nós. Aquele salão de festa, eu acredito que tem muitos irmãos indo na frente, porque para um casamento alguns têm que ir na frente, não tem? Tem uns que vai ser dama de honra, tem outros que vai ser paraninfo, outros vai ser testemunha, outros vão para participar só para ver a hora da chegada da noiva. E os que ficaram aqui, que o Senhor ainda não levou na frente, é porque a qualquer momento Ele vem buscar e nós vamos de caravana para o céu. Vamos de caravana. Todo mundo junto. Eu não sei se a música lá no céu vai ser aquela música de núpcia como nós temos aqui. Eu não sei. Eu não sei qual música, sabe por quê que eu não sei? Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho nunca viu, os ouvidos nunca ouviu, nunca subiu a nossa mente, o nosso coração nunca sentiu, são as coisas que estão preparadas para aqueles que amam. Eu não sei se na hora que a noiva ouvir a voz dos clarins tocando, ver o noivo lá na frente, eu não sei se ela vai entrar dançando, se ela vai entrar pulando, ou se ela vai entrar correndo para abraçar o mestre, mas que vai ser um dia glorioso, vai ser um dia glorioso. E você é a igreja de Jesus. Levanta a sua mão assim e diz: eu sou a igreja de Jesus. Eu quero estar lá quando coroar Jesus. Qual é o nome dele? Qual é o nome? Nesse nome há poder. Nesse nome há poder. Vale a pena. Irmãos, muitas coisas eu queria falar aqui, mas findou o tempo e eu já estou passando um pouquinho. Curva a sua cabeça. Pai, eu lhe agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado nesta noite, pela palavra que o Senhor nos concedeu. Lhe agradeço pelo teu Santo Espírito, lhe agradeço pelo privilégio, grande privilégio de estar aqui na frente desta obra. Pai querido, o teu Santo Espírito é que convence a tua igreja, convence a tua igreja do pecado, da justiça e do juízo. Manifeste o teu poder, esclarecendo a cada um para a honra e glória do teu santo nome.